Fala, Ponce. Fala, Thiago. Meu irmão, me desculpa aí pelo atraso, só que, pô, Imagina, cara, cara. é 2 da manhã aqui, cara. Eu tava tirando uma soneca aí pra poder entrar aí contigo. Aí Não, sem acabei problema, cara. A gente apagando aí. sempre faz um bate-papo aí antes de começar, então calhou bem na hora certinha aí. Ah, que bom. 5 minutinhos de esquenta, né? Tem que ser assim, Pô, às né? vezes eu esqueço que você tá aí no outro lado, né, cara? Você tá em Angola aí, né, cara? É, cara, eu esqueci, meu irmão, porque, pô, aqui são 4 horas a mais. E É, né? aí, pô, meu irmão, é que arrebenta o fuso horário, cara. Essa parte de eu ficar fazendo live também às terças-feiras. Nossa, É arrebentou verdade. aqui no fuso horário. Mas é É fogo, tudo verdade. tá uma raça. É isso aí, meu irmão. Bom, se você está sabendo que a gente está fazendo aí umas lives específicas dos clubes, né? A gente fez com o Guto e eu queria fazer contigo também, porque hoje você é presidente de um dos clubes, acho que do clube mais antigo da raça no Brasil, né? E de uma forma muito inteligente, vocês fizeram essa associação com a PDR, que é uma entidade internacional hoje bem reconhecida, com nomes aí históricos da raça, né? Então, assim, eu queria fazer uma live hoje contigo. Você é um cara que conhece tudo sobre a raça. Com certeza, assim, live com você, a gente abordaria todo tipo de assunto, né? Com certeza a gente vai fazer muitas outras aí, falando de diversos assuntos. Mas eu queria fazer uma contigo, voltada para o clube, por quê? Só para eu te explicar. Para o proprietário do Pitbull, para muita gente que gosta do Pitbull, essa história de clube especializado é uma novidade, porque muita gente ficou muito tempo olhando só para CBKC, só para clube eclético, eles não enxergam esse mundo todo que nós temos aqui de clubes especializados, né? São clubes que focam na raça, fazem eventos para a raça. Então a gente está com essas lives aí com vocês, tentando mostrar o quão grande é esse mundo dos clubes especializados, né? Então eu queria ver contigo, se você já começa aí fazendo uma abordagem, explicando um pouco do clube, a sua história, como é que você foi parar aí também, entendeu? Então vamos lá, falar do Pitbull Clube do Brasil. O Pitbull Clube do Brasil ele foi fundado em 1991 pelos criadores pioneiros da raça no Brasil, né? Toda a galera que fez parte da formação do clube são os criadores dos anos 80, entendeu? Então, vou dar alguns nomes. Palomero, Lindolfo Collor, o Ricardo Sanches, o Marcos Rondon, seu Zé Carlos Balieiro. Então, foi todo mundo, todos os criadores que iniciaram o movimento da raça nos anos 90. E a maioria desses criadores, né, tiveram seus cães vindo do seu Rui Brossard, do Lindolfo Collor, né? E alguns outros tiveram suas importações diretas, que foi o caso do Lindolfo Collor e o caso dos cães do seu Zé Carlos Balieiro, que vieram dos Estados Unidos, assim, importação direta, já não foram fruto de animais nascidos no Brasil. Tá. E também outros criadores que chegaram, teve o Alexandre Aquino Barbosa, que também teve os cães vindo nos anos 80 para o Brasil. Então, em 91, esses criadores acharam na necessidade, né, de ter um clube para fazer um controle total da raça de maneira nacional, né? Que era uma raça que estava crescendo, estava vindo daquela empolgação dos Estados Unidos dos anos 80, onde o Pitbull virou febre realmente, né? E dos esportistas e celebridades americanas, e começou a vir com tudo pro Brasil, né? Principalmente a galera do esporte se identificando com a raça. Então, sentindo a necessidade de ter um clube especializado para ter o controle, para ter o registro da raça, foi formado o Pitbull Clube do Brasil. Oh, perfeito. E como é que você foi parar aí, Ponce? Conta pra nós aí, porque hoje você já é associado com o clube, né? Assim, tua imagem já é o clube, né? Ah, cara, foi muito engraçado essa parada, porque o meu contato com a raça mesmo, assim, foi desde criança, desde muito novo, né? Eu tenho um amigo meu, Emanuel, em 1990,
ele levou para onde eu morava, o primeiro pitbull que eu realmente tive contato de ver, porque eu me lembro de uma coisa muito engraçada, cara. Eu tava na praia e tinha um coqueiro todo comido, daqui a pouco o coqueiro foi derrubado, né? E aí eu falei, pô, o que aconteceu, sei o quê? Aí eu me lembro lá do caseiro lá da entrada do clube, falou que era Pitbull, Pitbull, pô, Pitbull, ficou esse papo de Pitbull pra lá, Pitbull pra cá, até entender que era Pitbull, cara. Porra, aí anos depois, assim, anos, eu falo assim, dois anos depois, eu tive contato com a Rádio 1990 pelo através do Emanuel, que comprou um dog, o Saddam. Pô, eu tô falando assim, que eu era muito, muito, muito pequeno mesmo. Que ele era aquele do seu Zé Carlos Balieiro. Ele era filho na verdade não, ele foi comprado do Ralph Grace, filho do Diávolo, com uma cadela chamada Bronca. A Bronca veio do seu Zé Carlos Balieiro. E o Diávolo era o cão do Ralph Grace, era o Satã, um cão preto e branco. Então, nisso, pô, já começou a ter contato direto, diário com o dog. Daqui a pouco foi aparecendo outros animais, né, no condomínio, tudo ligado à galera do jiu-jitsu. Aí já foi uma coisa mais depois de 91 e até que por volta de 94, logo depois da Copa, eu peguei o meu primeiro APBT. E o meu primeiro contato mesmo com o pessoal do clube foi em 94, que foi o contato com o Alexandre Aquino Barbosa. Quando, na época eu fui cortar a orelha do meu dog. E eu não imaginava que em 1998, 4 anos depois, porra, eu garoto, eu ia ser porta-voz do Pitbull Clube, porque começou a ver aquele negócio das leis e tal. Sim. E eu virei o porta-voz do Pitbull Clube. E o clube já em 98, ele já estava meio que em stand-by. Então eu já garoto, quando eles falaram, vamos reativar o clube, vamos botar um negócio, tem a lei, os caras estão vindo com tudo, né? Aí eu tomei iniciativa, fizemos a logo do clube, reorganizei todo o estúdio book, eles me entregaram, reorganizei a papelada toda, os registros de todos os animais. Então, quer dizer, a parada meio que caiu de paraquedas, tá entendendo, Thiago? Não foi algo assim. Sim. Foi planejado, não foi algo assim planejado. Realmente foi por causa da questão mesmo do negócio da lei anti-pitbull, lá do deputado Carlos Vinck. E com isso a gente foi tendo um contato muito grande, sabe? Então, eu, desde novo, garoto, eu tive o prazer, aonde poder reorganizar, criar uma logo, reorganizar o clube. Depois a Renata, se não me engano, no final de 99 era a Denise que tinha entrado para a presidência. Acho que, se não me engano, 2000 ou 2001, acho que foi 2000, a Renata assumiu a presidência do clube e o clube foi indo até hoje. Entende? Mas ele surgiu assim, ele surgiu primeiramente para dar uma reorganização na raça no Brasil, dar uma direção aos criadores, e depois ele ressurgiu devido à questão daquela lei anti-pitbull, que tinha que ter um órgão, uma associação à frente de tudo para estar defendendo e batendo de frente com essas leis, entendeu? Entendi. Ô, Ponce, e como é que vocês chegaram na PDR, cara? Para quem não sabe, a PDR é uma entidade americana que hoje é uma parceira, né, do Pitbull Clube, é isso? A PDR foi o seguinte, em 2014, com a minha volta ao Brasil, eu comecei eu e a Renata, a gente se encontrou assim por acaso, depois de muitos anos, pelo Facebook. E ela me contando, só para você ter uma noção, Thiago, eu peguei o grupo do clube, a página do clube tinha 400 seguidores. Você está entendendo? E a gente foi conversando, ela falou que estava parado, na época ela ainda estava na presidência, falou que estava parada a parte de eventos. E aí, porra, começou a rolar aquela nostalgia, aquela vontade de querer fazer talvez o que não foi feito no passado, ou tentar acreditar numa melhora. E
E eu vi que tinha uma galera, uma geração nova de pessoas, assim, com tudo, com vontade, com os PBTs. Pô, eu falei, não, cara, vamos fazer essa parada voltar, vamos fazer aí o negócio acontecer. Também memória do Rogério Conte, né? Sim. E então a gente começou a vir aquele desejo. Então, em 2014, a gente começou a se reorganizar, fizemos o nosso primeiro evento, e nisso me foi apresentado dois caminhos: do clube se filiar à ADBA ou do clube se filiar à PDR. E o que acontece? Para nós, não valeria a pena, no caso, não via vantagem para o clube ele ter uma filiação à DBA, no sentido que a gente ia ter que, a gente não ia poder emitir o nosso certificado, a gente ia ter que parar o nosso Studbook. Sendo que, porra, o nosso Studbook era o Studbook mais antigo do Brasil, ligado à raça. Até que quando a CBKC viu com tudo, a CBKC era doida para pegar o nosso Studbook. Ela aceitava o pedigree do Pitbull Clube do Brasil, e reconhecendo como a entidade que tem a base da raça na época, né, para o Brasil. E o que acontece? Não ia ser vantagem isso para nós, estar afiliado. E até que eu fui apresentado para o presidente da PDR, e ficamos conversando meses, até virar um ano. A princípio eu não tive interesse, mas depois que eu comecei a ver o trabalho deles, a quantidade de criadores internacionais envolvidos, como eu vi que a pegada dos caras era uma pegada bacana, tinha a ver em preservar a raça, tinha a ver com história, eles tinham gente, criadores de peso, apoiando eles, eu conversando, eles aceitaram permitir que o Pitbull Clube mantivesse o seu Studbook. Eu já achei super interessante o clube está fazendo parte da PDR. E depois a parte toda da possibilidade de outras raças, porque eles também são múltiplas raças, né? Principalmente raça de esportiva, raça de caça. E isso já pensando da possibilidade de estar participando de outras raças e os nossos eventos. Entende? Então achei bem bacana essa jogada. E aproveitando que essa live depois muita gente vai ver, a gente vai subir no YouTube, você explicou a origem do Pitbull Clube e tal. Tenta fazer um resumo, assim, para a gente também não se estender muito esse assunto, sobre quem é a PDR, o que ela é, da onde veio, para onde vai, só para as pessoas se localizarem. A gente está falando a sigla PDR, mas tem muita gente que está entrando e não sabe bem o que é. Tá, a PDR é American Preservation Dog Register, né? Uma entidade nova, uma entidade americana, que ela foi formada e apoiada pelas lendas vivas da raça, né? Então vou dar alguns nomes que apoiaram: Tom Garner, Floyd Brodeur, Rodney Suck, Vini Romero, são alguns criadores que apoiaram a formação da PDR. Só que a PDR ela tem muito apoio daquelas lendas vivas americanas que preferem ficar no anonimato, entende? Em defesa da raça, porque a gente sabe da perseguição que rola lá fora, né, cara? É um negócio lá fora nos Estados Unidos, se a gente for botar no papel o que aconteceu com o Pat Patrick, né, que teve 160 cães abatidos, o Mr. Floyd, que teve 80 e poucos cães asfixiados dentro do caminhão de sacanagem no deserto, né? Abatido. Isso tudo em defesa da proteção da raça. Então, muitos criadores, assim, hoje, infelizmente, eles criam de maneira praticamente escondidos, sigilosa, né? Isolados, para evitar do que existe. Então, muitos desses criadores, às vezes, não concordando com as atitudes, né, das entidades tradicionais americanas por não terem feito nada nesses acontecimentos, entende? Hoje fazem parte da PDR, apoiam a PDR, mas é aquela coisa, estão criando escondido, isolados, né?
E a PDR veio com essa proposta de realmente de defender a raça, proteger a raça, mas fazer eventos funcionais, eventos esportivos, não somente com eventos com formação, né? E não se limitando somente ao Pitbull, é American Bully, Pater Day e várias outras raças aí que estão e eu vejo que eles estão muito ativos assim no mundo todo, né? Então a gente pode considerar hoje que o Pitbull Clube é um núcleo, como é que vocês chamam isso? É um membro da PDR? Como é que vocês chamam essa filiação? O Pitbull Clube é uma entidade brasileira filiada à PDR, né? Filiado. Então os eventos que vocês fazem, eles são tipo um sancionado da PDR, eles valem para a PDR? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E a gente tem carta branca total deles para estar organizando os eventos. Estamos fazendo agora um evento aqui na África. Pô. Eu consegui fazer a união do pessoal do clube do Pitbull de Angola. Demorou vários meses e depois conseguiram fechar, fazer parte. Entende? Eu estou com uma carteira. Não, isso é importante. Isso é importante para as pessoas saberem que quando elas forem num evento do Pitbull Clube, da PDR, não é simplesmente um evento local, é um evento que tem uma entidade americana por trás, ou seja, tem um valor que transcende ali o local do evento, né? Com certeza, com certeza. A gente tem organizado nossos eventos, uma cultura. Então, você está falando, né, dessa importância internacional que tem a PDR, né? Oi? A gente está falando da importância internacional que tem a PDR, cara, né? Eu vou te falar uma coisa. A PDR hoje, ela está participando e organizando eventos nos Estados Unidos, eventos extremamente tradicionalistas, eventos que caíram no gosto popular americano, porque você consegue encontrar todas as lendas vivas. Acho que há um mês e pouco atrás, teve uma festa, né, uma exposição, né, e churrasco, etc., em homenagem ao Floyd Brodeur, né, cara? Um quadro enorme do Tom Garner, né, durante o evento da PDR. E eu acho bacana isso, cara. Eu sou muito saudoso nesse ponto, sabe? Eu acho legal essa questão da gente valorizar quem fez a história, entende? Sim, sim. E, pô, se a gente for pegar o passado dos caras, se hoje o Pitbull existe, é graças a esses criadores. Você tá entendendo? Que é ferro e fogo. E é bom a gente explicar, né, Pons, que eles viveram numa outra época, com outra cultura. Então, é impossível a gente fazer qualquer julgamento a não ser simplesmente reconhecer que eles fizeram um trabalho de criar um animal fantástico, né, cara? Eles são da época do politicamente correto. Eles são de uma época totalmente diferente da de hoje. E você querer renegar o passado, renegar essa história, cara, é um tiro no pé. Entende? Sim, sim. Eu sou super a favor da gente valorizar realmente esses antigos criadores. Entende? E eu acho bonito o que a PDR vem fazendo de maneira internacional para valorizar esses criadores. Pô, quando o presidente da PDR, o Juarez, me mandou, o Juarez Garlante, né? Me mandou o estúdio, a cartela de juízes, a cartela de pessoas que eu poderia convidar ao Brasil para vir julgar o nosso evento, para fazer o evento ficar de uma maneira internacional. Pô, eu fiquei maluco, cara. É só gente de peso, é gente de muita história, sabe? E é bacana, eu gosto dessa forma que a PDR vem fazendo pela raça. Entende? É uma coisa muito... Bom, sim, falando sobre julgamento, para quem não conhece também a gente explicar, a PDR ela segue um padrão muito próximo da ADBA, né? Comparando com uma entidade mais antiga aí, né? Explica para o pessoal se existe alguma diferença entre o padrão de uma e de outra, se os julgamentos são mais ou menos, seguem a mesma linha. Eu vou falar uma coisa, a PDR ela foi formada, a maioria por ex-criadores que participavam da ADBA e por ex-representantes da ADBA, entende?
Então, quer dizer, eu acho que o padrão de uma para outra, cara, são coisas mínimas, entende? É coisas Podemos mínimas, considerar o mesmo tipo de cão, então. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O mesmo tipo de cão. E a avaliação é a mesma coisa. A questão, dou muito valor ao temperamento, à atitude do animal, a questão da regra da coleira, né? De ter que usar coleira, não enforcador, etc. E tal. No Brasil, a gente não está realmente pegando pesado a esse ponto ainda, porque eu acho que a gente está num momento que a gente tem que unir as pessoas, tem que fazer todos os lados, tanto que a gente tem que ter BKC, você dito moderno, você, sei lá, acho que a gente tem que fazer um junto misturado, você está entendendo? Até todo mundo se englobar, entende? Ao estilo de julgamento da PDR. Mas a gente viu, por exemplo, os prêmios extras, né? De melhor red nose, black nose, condicionamento físico, e aí incrementando melhor cabeça, peitoral, trazer, para a gente valorizar o que há de melhor de cada animal. Sim. Essa coisa das fotos dos animais serem de frente, né? Um de frente para o Sim. outro e tal, para poder estimular a questão do meu temperamento, mostrar a vida que o cão tem. E a gente faz isso para todos, cara. A gente bota isso. O Leandro tá falando do melhor cupim, que aí já é a questão do American Bully, né? O melhor cupim, musculatura traseira, cabeça. Então eu acho umas coisas, umas pegadas da PDR que a gente vai misturando a nossa realidade, cara, que faz toda a diferença. Entendeu? Faz toda a diferença. Nos nossos eventos, cara, no nossos eventos eu falo o seguinte: o que está sendo avaliado ali não é genótipo, é o fenótipo, é o animal. Claro. Se estiver mais próximo do padrão, é o que vai levar. Você mesmo já teve quantos best shows da tua criação que ganhou no nosso evento? Acho que uns 3 ou 4 já. Ah, sim. Já Ou da nossa criação show, ou da assim. nossa propriedade, né? Porque o Taz ele não é criação nossa, mas é propriedade aí nossa com o Itani, parceria, né? Que também ganhou lá, a Marcha ganhou. E realmente a gente gosta muito do evento e quando pode sempre participa. A gente fez a Pouso, corrida agora. na esteira, que foi uma coisa Então, bacana. isso que eu ia falar agora, né? Eu já ia entrar na parte do esporte, né? A gente falou do evento de conformação, qual é o padrão, e a questão do esporte. Como é que é na PDR o esporte? Existem regras específicas? Vocês estão seguindo o Pit Games, nosso daqui, o antigo Game Dog nosso? Como é que vocês estão fazendo a questão do esporte? Cara, o que acontece é o seguinte: a PDR com uma DBA, ela tem a sua regra muito similar. A parte das modalidades serem separadas, divididas por peso, entende? Só que eu, como estou na frente do Pitbull Clube do Brasil, eu preservo muito a questão da tradição, e nós também temos a nossa tradição, que é o Game Dog, o Pit Games, né? Atualmente o Pit Games. Então eu sou a favor da gente estar valorizando o nosso Pit Games, entende? E acredito que, paralelamente, a gente pode estar botando modalidades novas, que no caso é a corrida na esteira, o cabo de guerra, entendeu? E está inventando coisas novas. O salto com obstáculos, salto à distância com obstáculos, né? Então, eu acho que podia ser provas plus, mas de um outro momento. Mas eu acho que para a gente estar no Brasil e para a gente ter dado um pontapé inicial e estar sendo copiado, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem claro para as pessoas. Né? O Brasil hoje, ele está tendo, o mundo está olhando para nós. O mundo está olhando para o trabalho da galera do Brasil. Entende? O pessoal está copiando os equipamentos, está copiando a forma de trabalho, as modalidades. Só que o pessoal lá fora inventa as regras deles. Então, eu sou a favor de apoiar as nossas regras. Entende? Sim. Mas não há restrição nenhuma da PDR para você fazer as suas regras aí. Olha, não, a princípio não. A princípio não tem. Não tem. Agora, as modalidades, o que a gente está vendo com a PDR é para fazer a homologação, né, junto com ele, do Pit Games de uma maneira sendo um circuito, um circuito de modalidades,
entende? Tá. Não encarar o pit game, cada modalidade, não. É um circuito de modalidades. Para mim, a maior resistência do Game Dog hoje de Pitbull é ter um circuito de modalidades. Hoje a PDR com a DBA e outras entidades, eles homologam títulos por modalidade. Só que, meu irmão, a pegada da nossa escalada, do nosso salto livre, do salto à distância, tudo é diferente. Então a luta é do pit game ser reconhecido como circuito, entende? E ter paralelamente as provas avulsas, como tem na PDR ou a DBA e assim fora. E ter o cabo de guerra. Agora, eles vão homologar o título na PDR dos eventos que vão rolar no Pitbull Clube? Por exemplo, o que eu quero dizer? Se o cara tem um registro da PDR, vai no evento do Pitbull Clube e ele ganha, esses pontos podem ir para uma homologação de título? Isso. A gente está organizando para o ano que vem fazer um trabalho diferente, vai voltar com o nosso Studio Book. Então a gente vai ter lá os 3 tipos de registros, entende? E todos os eventos do Pitbull Club vão passar a ser homologados e sancionados. E vão poder ter a possibilidade de fazer a transferência, você vai poder fazer a homologação do título nacional e internacionalmente. Entende? Tá. Só que internacionalmente só vai poder fazer os cães que também tiverem o pedigree da PDR. No caso, o animal... O que são os 3 registros, Ponce? Para o pessoal entender. Explica um pouquinho os 3 registros, o que é? Então, pessoal, a gente vai dividir o Pitbull Club em 3 categorias de registro. Vai ter o Studio Book de ouro, vamos ter o Studio Book azul e vamos ter o Studio Book vermelho. O Studio Book de ouro é para cães com procedência ou cães que tenham a descendência já dessa leva de cães dos anos 80, que faz parte do antigo Studio Book do Brasil, que hoje é raríssimo cães que faça parte disso. Então vai ser só o Studio Book de ouro. É um pedigree especial só para os criadores realmente que estão preservando a raça. O Studio Book azul vai ser o Studio Book para raças bulls e cães PBTs vindo de outras entidades que não têm a sua origem 100% confirmada. Então ele vai ser registrado no Studio Book azul. E seria um registro inicial ou não? Não, o Studio Book... Não. Cães que possam vir a ter o registro inicial na 4ª geração, 3ª geração, cachorro registrado na Sobraça, registrado na CBKC. Com janelas na procedência, né? Vamos dizer assim. Isso. Tendo cães registrado em outras entidades. Então ele vai fazer parte do Studio Book azul. Então quer dizer com isso, se você tem Thiago, você tem um cachorro do Studio Book dourado, né, de ouro, e cruza com o cão do Studio Book azul, a ninhada vai ser toda registrada no Studio Book azul. Entende? Porque eu acredito que a gente tem que defender os criadores, tem que defender a história da raça. E, pô, a gente, não estou falando de 1991, não estou falando mais dos anos 80, pois está em 2018. Entende? Hoje, 2018, o pessoal está fazendo cruza, querer animais sem procedência, ser registrado como uma raça, chega até a ser um pouco perigoso, cara. Está num momento muito complicado para a raça, ressurgindo leis anti-pitbulls, cruzas desenfreadas de American Bully com pitbulls e o pessoal com cães que acabam não tendo a estética do pitbull, do American Bully, o pessoal quer registrar com pitbull, então a gente tem que ter cuidado realmente com isso, a gente tem que ver a raça de uma maneira diferente. Você sabe muito bem, Thiago, que as principais vertentes sanguíneas já de pitbulls que foram febre no início de 2000 no Brasil, hoje são encarados como American Bully ou Pit Monster, Brazilian Pit Monster, né? Então, quer dizer, eu sempre falo uma coisa para todo mundo, o American Bully veio para salvar a raça, pelo menos no Brasil veio. Entende? Que hoje a gente consegue diferenciar e as pessoas aceitarem essa diferença, coisa que 10 anos atrás você falaria alguma coisa disso, ninguém iria ser briga, né? Ia ser discussão. Verdade.
E eu acho que uma das coisas que o Pitbull Clube conseguiu nos eventos foi unir a galera do Pitbull e com o Bully, e ambos passarem a se respeitar, ambos passarem a se ver como raça, diferente. Isso é uma Sim. coisa bacana. Então eu acredito que tendo esses studbooks, a gente vai valorizar cada criador com o seu trabalho e de maneira direta, entendeu? Sem dar rodeios. Você está entendendo, Thiago? E sendo sincero e sendo justo com todos os criadores. Claro. Não, eu acho que está certíssimo. Tem que haver diferenciação. E o vermelho? Me conta do vermelho. O que vai ser? Então, o vermelho vai ser para cães que vão fazer o registro inicial. Então, quer dizer, o cara tem um American Bully, um APBT e tal, ele vai tirar o do vermelho dele. Você está entendendo? Tá. Esse seria literalmente o RI total, né? Isso, Aí do vermelho, alcançando 4 gerações, ele vai poder transferir para o azul. Então, quer dizer, daqui estou no processo. Mas eu posso falar para todo mundo que todos os cães que fizeram parte de registro inicial no clube dos anos 90, início de 2000, cara, não propagaram 2 gerações. Você está entendendo? Porque, o Thiago, quantos criadores de Pitbull temos hoje? Você está entendendo? Pouquíssimos. Então, aliás, o que eu mais ouvi aí nos últimos eventos é isso, cara. Vocês estão sozinhos, cara, porque não tem ninguém investindo, não tem ninguém indo atrás. É só a gente que é maluco mesmo, cara, de fazer isso. Quando eu falo a gente, eu incluo você também, que é outro cara que investe com muito. Certeza. Aqui é tudo no amor mesmo, entendeu? Aqui é tudo no amor. A gente vai... E, graças a Deus, hoje o clube se banca em termos de evento. Tipo, o que é colocado de investimento, a gente consegue empatar ou fechar um pouquinho positivo. Coisa que era muito difícil a gente conseguir no Rio de Janeiro. Em 2014, a gente foi fazer a conformação, se não me engano, bateu 14 cães, 12 cães. Hoje, os nossos eventos, em termos de APBT, bate mais de 30 cães na conformação. Entendeu? Vai botar o Game Dog hoje. Antigamente tinha menos de 10 cães. Hoje a gente vai ver as pistas de Game Dog, tá quase, só do Rio de Janeiro, tá quase 30 cães. E isso é muito bom. Tirando a galera do Bully, cara, que a galera do Bully é a melhor torcida de tudo, cara. A galera vai, participa, meu irmão gosta de fazer parte dos eventos, torce pra caramba pra galera do Game Dog. Eu vou te falar uma coisa, Thiago. Não existe uma torcida de Game Dog como nos eventos do Pitbull Clube do Brasil, cara. Você vê esse criança mais velho, o pessoal vai para passar o dia e batendo palma, vibrando, nem conhece quem tá ali na pista, cara. Você vai ver os outros eventos, é a própria torcida, os amigos. Ali não, ali é tudo misturado. Não, eu vi, né, Pô? Se eu tive aí, eu posso atestar que realmente é nesse formato mesmo. E tem que ser assim, né, cara? Porque a gente tem que atrair público, né? Não tem outro jeito. Se a gente não abrir para o público, trazer abrir para a população, né, conhecer e vir, a coisa não vai crescer, né, cara? Eu acho que o nosso problema é que realmente a raça ela já tem um preconceito, uma barreira. Se a gente não começar a quebrar essa barreira e aproximar o público, a gente não vai crescer, né? Pelo menos a minha visão. Com certeza, sem dúvida alguma. E te falo uma coisa, a galera do American Bully, 90% já foram criadores ou proprietários de pitbulls. Então eles estão no mesmo barco, né? Porque toda a lei de anti-pitbull que a gente vê feita em qualquer lugar fala pitbull e seus derivados, né? Então quer dizer, pitbull e seus descendentes, pitbull que sai do pitbull. American Bully é fruto tá tudo no mesmo balaio, né? Aí. Do American Staff. Então é uma galera que é preocupada com a raça, entende? Preocupada em querer participar dos eventos, de querer mostrar presença, de estar junto, entende? Não é uma galera separada, é um apartheid. É a galera que gosta mesmo dos bichos. Então eu acho que tudo que a gente puder para fazer, para apoiar tanto o American Pitbull Terrier quanto o American Bully é positivo para a raça,
muito positivo para a raça. Se hoje o Pitbull Clube do Brasil está conseguindo fazer eventos com nível muito mais alto, falo em termos de premiação, em termos de espaço e etc., é graças também à galera do American Bully. Entendeu? A galera das raças blues. Ô, Ponce, agora, aproveitando aí que a gente já está com o tempo aí quase no fim, cara, eu queria que você passasse para a galera quais são os planos do clube, como é que vocês estão programando os próximos eventos, o que vem de novidade, porque o intuito, principalmente também dessa divulgação dos clubes, é fazer com que o pessoal vá nos eventos, né? Então, o que você puder passar para nós aí dos planos do clube, quais as novidades que vem aí, o que o pessoal pode esperar aí do Pitbull Clube com a PDR? Então, pessoal, para o ano que vem vamos ter um evento internacional, isso já está conversado. Isso já está conversado. Isso vai ser com já tem nome de juiz ou ainda não? Tem já o nome, mas eu vou segurar um bocado aí para não causar o furor na galera aí, mas porque é uma pessoa de muito peso. Entendeu? Talvez vai ser uma ou duas pessoas no mesmo evento, para você ter uma noção. Tá. E eu indo para o Brasil, a gente vai definir a questão do espaço local. Tendo definido a questão do espaço local, vou pegar o calendário da disponibilidade do espaço, enviar para a PDR e em cima a PDR falar as datas que pode ser autorizado esse evento. Também vão estar voltando com a parte das pessoas voltarem a ser sócios do Pitbull Clube, fazer parte do Studiobook, entende? Então a gente vai voltar com tudo aí, com todos os serviços aí para associados, entende? Pitbull Clube, você vai poder fazer parte como sócio do clube. E isso também vai poder fazer parte ou não de um quadro da diretoria. A gente vai ter diretoria do American Bully, do Pitbull, diretoria esportiva. Então a gente vai ter uma vaga de diretorias que vai focalizar o que há de melhor para as raças bulls, né? E a pessoa que tiver a fazer parte do Studiobook dourado do clube, ela automaticamente já tem o seu registro aprovado na PDR. Então vai poder, no lugar de pegar, mandar tipo um simples registro e passar por uma avaliação, só por você ter, você já pode solicitar automaticamente o registro deles. Entende? Já vai ter a aprovação. Vai ser uma coisa bacana isso. Entendi. Então a gente vai ter um evento internacional. Esse evento vai valer ponto para a PDR internacional, vamos dizer assim? Todos os eventos a partir do ano que vem, todos os eventos a partir do ano que vem, vai estar tanto valendo pontuação para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Então a gente vai criar dois rankings, o ranking nacional, né, nosso, e vai ter o ranking internacional que é da PDR, que é o ranking americano. Então a pontuação que o seu cachorro estiver fazendo no nosso evento vai estar competindo com os cães que estão participando dos eventos dos Estados Unidos. Então a gente vai fazer dois rankings, o ranking do Pitbull Clube do Brasil, que é o nacional, e o ranking internacional americano. Então isso vai ser uma coisa muito bacana de novidade. E a gente está vendo aí para encaixar e ter o reconhecimento do Pit Games como circuito, entende? De modalidade, e poder fazer parte da homologação oficial da PDR, também lá fora. Não só sendo homologado pelo Pitbull Clube. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Os últimos 10 minutinhos a gente sempre deixa para pergunta aqui. O Valando está perguntando se os cães com pedigree vermelho, azul e dourado, eles entrarão todos na mesma pista de conformação. Thiago, eu penso da seguinte forma. A gente está sendo avaliado o fenótipo dos animais, entendeu? Não está sendo avaliado o genótipo, a origem. Então eu não vejo problema deles estarem competindo juntos. Mas provavelmente a gente está vendo uma. Porque o que acontece é o seguinte: a PDR ela tem
um documento que é similar a outras entidades, que ele permite o cão que não tem origem participar. É como se fosse uma credencial para ele poder participar dos eventos. Você está entendendo? Tá. Mas essa credencial não é um pedigree, vê se me entende. É uma credencial que aponta que o animal possui as características da raça que ele pode participar dos eventos representando. Mas se o dog vai para uma conformação, ele ganha, entende? O título, ele vai poder até homologar a questão do título dele, entende? Mas não é pela APDR, isso tu me entende. Então, se o cara tem o pedigree vermelho, ele vai poder solicitar esse documento da PDR. Mas ele não vai poder, pela APDR, propagar a árvore genealógica. Você está entendendo? Entendi. Aquilo fica marcando. Todos participam juntos, mas o título para a PDR não tem como ser passado. Igual, tá né? Se o cachorro pegar cruzar, tá entendendo? O filho dele pode até tirar esse documento da PDR, mas não vai constatar pai, mãe, nada. Só o nome do Entendi. cão e o histórico de competição dele. Você tá entendendo? Tá. Mas eu acho você isso importante, Thiago. Eu acho isso importante. A gente está numa fase de resgatar as pessoas, de fazer pessoas participarem dos eventos. Entende? Não vale até para ela ter o interesse em ter o pedigree dourado, né? Com certeza. E eu acho que o mais importante é a pessoa participar. A quantidade de gente que começou com tatu com cobra, que hoje está com cães com procedência, é enorme, cara. Você está entendendo? E nem por isso botou. O cara talvez pode não estar reproduzindo o animal, mas está participando dos eventos de conformação, principalmente de Game Dog. Pô, estão perguntando aqui se vai ter alguma orientação sobre castração, alguma coisa assim, em relação a esses pedigrees azul e vermelho. Vai ter alguma coisa de orientação sobre cruza e castração ou não? Cara, vamos lá. Eu sou totalmente a favor da castração. Eu acho que todo cachorro que é pet, sendo pedigree azul, vermelho, amarelo, rosa, o que for, o animal é pet, eu acho que tinha que ser castrado. Eu acho que a responsabilidade da seleção tem que ser para o criador. Nem todo mundo é criador. Você está entendendo, Sim, Thiago? Bom, você é criador, você tem sua estrutura, quantidade enorme de animais, né? Porque o cara tá com 2 cães, ele já é criador. Eu acho que a reprodução tem que ficar na mão dos criadores, né? Quem quiser castrar, castra, quem não quiser castrar, não castra. Nós tínhamos até 2017 provas para animais castrados, uma pista só para animais castrados. E eu tenho vontade de voltar com isso e sem cobrar, como a gente já não cobrava inscrição. O animal é castrado, ele vai participar sem pagar inscrição, mas pelo menos ele tem que ser registrado no clube. Entendeu? Eu tô com vontade de voltar com isso. Para estimular, cara, para estimular mesmo. O pessoal que quiser castrar, que castre os seus animais. A gente não pode obrigar. O Renato está perguntando, Ponce, sobre se há alguma restrição de orelha íntegra agora nas pistas APDR. Tem alguma coisa disso ou não? Vamos lá, Thiago. Você sabe disso, eu sempre falo, para mim acho que o Pitbull tem que ter orelha natural, ele tem que vir da maneira que ele veio, tá entendendo? Sim, eu acho que até por uma questão da marginalização que fizeram pela raça, eu sou totalmente contra esse corte de orelha. Mas eu acho que o juiz tem que ter a capacidade, né, de enxergar o Pitbull com a orelha intacta e com a orelha cortada. Você sabe muito bem que tem entidades no Brasil que não conseguem julgar um cachorro com a orelha sem estar cortada. Entendeu? Você sabe disso, pô. O cachorro vai com a orelha inteira, ele é prejudicado porque o juiz não tem a capacidade de avaliar o animal com a orelha. Agora, há um movimento, há um interesse muito grande por parte de criadores e proprietários que para 2018 o Pitbull Clube, 2020, o Pitbull Clube do Brasil só aceite na parte de conformação e Game Dog, todos os animais que nasceram a partir de 2020 têm as orelhas intactas sem ser cortadas. Entende? Rola essa possibilidade. Não vai ser algo de imediato, vai ser algo conversado, trocado ideia com o criador, mas a gente tinha vontade mesmo que
que a partir de uma data, a partir dessa data, quem nascer, galera, tem que estar com a orelhinha inteira aí para participar dos nossos eventos. Entende? A gente tem o Conselho Federal de Medicina Veterinária, nós temos leis que perseguem a raça. Eu acho que quanto mais deixar os animais natural, né? Menos marginalização, menos aquela questão de ver o animal como um animal assassino, agressivo e tal, vai ser melhor para a raça. Então, no pitch eu acho mais fácil conscientizar. Eu quero ver você conscientizar o pessoal do Bully e do Monster. porque de orelha vira bulldog, né, cara? Então o que acontece? Por isso a gente vai começar pela PVT. Mas no nosso evento, a gente deu um prêmio chamado Natural Bulls, que era para todos os cães de raças Bulls que tinham orelha. Entendeu? Que não tinha, que era natural mesmo. E já teve cachorro, ganhou lá o Pocket com orelha, e os cachorros com orelha que participaram e ganharam. Então, tudo que a gente puder fazer para fomentar isso, Thiago, eu acho que vale a pena. Entendeu? É um processo. Mas, a meu ver, Ponce, eu vou fazer uma parte aí, eu sei que a entrevista é com você, mas eu vou fazer uma parte aí. Eu acho que cada vez mais que a gente valoriza a performance no esporte e menos a estética, essa questão da orelha vai sumir naturalmente, entendeu? Isso é uma coisa natural. Eu acho que o melhor caminho não é nem proibir, nem você estimular o outro lado, que é o esporte. Valorizar o esporte, fazer com que a pessoa busque o cão por performance, por esporte, e nem tanto pela estética, né? Eu, como criador de conformação, até falo um pouco contra meu trabalho, mas, na verdade, a gente sabe que o ideal é realmente que o cara primeiro busque pela performance, pelo esporte, e depois, lá dentre os cães ali do esporte, ele escolha o que tem a melhor conformação, entendeu? Porque, na verdade, essa questão do corte de orelha, o que for, é uma questão muito cultural, tá entendendo? As pessoas têm que passar a ter a capacidade de enxergar a raça em si. Você tá entendendo? Sim. Pô, isso é algo, pô, você vai ver, pô, o pessoal cortava a orelha zero, aquela orelhinha curta demais. E hoje as coisas estão mudando. A questão realmente está mudando. As coisas estão mudando e para melhor. E eu acho que tanto a parte de conformação quanto a parte de esporte, isso tem que andar junto. Uma outra modificação. Os animais que forem participar do melhor condicionamento físico, eles só vão poder participar do condicionamento físico se fizerem parte de alguma modalidade esportiva. Porque não faz sentido algum fazer parte do condicionamento físico e não ser esportista. Claro. Está entendendo? Então a gente tem que ver uma maneira para poder estar fomentando, entende? A raça, fazer a raça crescer, mas que faça sentido para a raça. Entendeu? Coisas que realmente fazem sentido. Mas eu acho que nada tem que ser obrigação, eu acho que nada tem que ser autoritário, entende? Eu acho que tudo tem que ser agregando conforme a realidade. Hoje a gente está no melhor momento da raça, para mim, no Brasil. A raça hoje, você tem diversas linhas de sangue. Porra, eu acho que no Brasil nunca teve tanta variedade sanguínea de sangue. A gente está falando de cães Machubuque, Mayday, Garner, cães Old Fêmeas que voltaram com tudo. Porra, cães de linha de conformação da UKC. Você mesmo trouxe cães de linha de conformação da DBA. Sangue Jeep, os cães do Ivan Clayton. É uma variedade muito grande que a gente tem hoje sanguínea, coisa que a gente não tinha. Apesar que, no passado, né, houve várias importações, já nos anos 80, anos 90, de cães com procedência no Brasil, mas não davam a mesma ênfase, não davam o mesmo valor que hoje está sendo dado. Sim, com certeza. Então, hoje a visão da galera é muito diferente do que se for comparado a 20 anos atrás. E hoje tem informação, né, Ponce? Quem dera eu assistisse uma live como a nossa aqui há 20 anos atrás, né, cara? Hoje tem informação. É uma pena, cara, que o alcance ainda está pequeno, né? Porque o pessoal ainda prefere ver youtuber, né? Do que realmente
pessoas que estão transmitindo conteúdo. Mas eu acho que aquele cara que quer buscar informação mesmo, hoje ele acha, né? Tem onde achar, né? Eu acho muito bacana essa questão da live, que é uma maneira prática da gente poder divulgar material, conteúdo. Eu também estou fazendo lives, né? E a gente poder compartilhar conhecimento de uma maneira fácil, prática. E depois você pode salvar a live, né, para as pessoas poderem acompanhar e assistirem. Semana passada, fui fazer com o Rodolfo De Paoli, né, uma live. Pô, acabou dando problema de configuração no celular dele. Cara, tudo funcionava, menos a live. Não entrava de jeito nenhum o link. Eu também tive problema com o Guto, cara, semana passada também. Aí o que aconteceu? Cara, eu recebi, assim, sem sacanagem, umas 50 mensagens de pessoas, Ponce, cadê a live com o De Paoli? Cadê a live com o De Paoli? Pô, é muito legal isso, cara, porque as pessoas não podem acompanhar ao vivo, mas depois a pessoa vem acompanhando. E fora os amigos, cara, a galera antiga mesmo, pessoa que nem me conhecia, mas que começou a ver as lives e caralho, porra, meu irmão, tô lembrando de mim há 20 anos atrás, caramba, eu lembro desse cão, eu lembro disso. Pô, é muito legal isso, cara, essa troca, assim, é verdade. Aliás, quero aproveitar e te parabenizar pelas tuas lives aí, eu acho que eu até tô assistindo todas, você sabe que eu tô lá presente, né, e eu tô tentando até fazer lives um pouco complementares, eu vejo que você tem buscado o pessoal lá da história e tal, e eu acho que uma coisa complementa a outra, né, acho que teu trabalho está sendo muito complementar ao nosso, e até queria te parabenizar aqui pessoalmente por isso, porque a gente tem que somar força mesmo, né, Ponço, para levar informação para o pessoal aí. É porque eu queria, na verdade, contar uma história que poucas pessoas sabem, ou que a maioria das pessoas não sabem. Você tá entendendo? Ninguém sabe o que foi Lindolfo Collor, ninguém sabe quem foi o seu Rui Brossard. Ninguém, as pessoas desconheciam que o Lindolfo Collor, porra, meu irmão, foi o primeiro cara a trazer cães com procedência, foi o cara que teve o primeiro canil de pitbull reconhecido internacionalmente, foi o canil Amazona. Entende? Verdade. Porra, como não compartilhar isso? A galera não sabe que, o Rodolfo o De Paoli, o cara que, criou uma amizade com o Mr. Floyd, que, sabe, aprendeu muita coisa com o cara, que importou o cães do cara, o que o Escorrega é amicíssimo do Tom Garner, que o filho do Tom Garner veio morar com ele no Brasil para aprender jiu-jitsu, e com isso veio os cães. A gente tem muita história maneira, bacana, para contar, entende? E eu acho que é o momento, cara. Já se passou tanto tempo, para que a gente guardar um egoísmo danado? A gente pegar essas histórias todas e ficar guardando pra gente, porra. O que a gente está fazendo hoje, daqui 20 anos, vou estar com meus 50 e tantos anos, vai estar relembrando de algo que a gente fez. E assim a gente Vamos estar assistindo isso aqui, né, cara? Porque vai ficar guardado, né? É verdade. Eu vou digitalizar tudo, vou tacar no YouTube as paradas todas. Então vão editar tudo e para preservar mesmo, cara. Tem muita coisa para contar, tem muita história ainda para se falar, tem muita gente ainda para participar de live. Verdade. Quando você quiser, é só chamar a gente, Ponço. Vai ser um prazer também fazer parte lá qualquer dia da live, tá, cara? Valeu, cara, valeu. Eu tô só no focozinho, eu tô no foco inicial, porque o que aconteceu foi o seguinte. Com a participação do Lindolfo Collor, a galera das antigas não queriam participar. Tá agora tá todo mundo animado. A galera aceitou, cara, porque eu acho que de uma forma ou outra aquilo, sabe, mexeu, entendeu? As pessoas viram a live, aquilo mexeu com o Mas passado. tá certo, esse pessoal tá antes da gente, né, pô? Você tem que respeitar a ordem de chegada, né? Então eu tô querendo realmente pegar essa galera das antigas, guardar, documentar o material, né, com o pessoal das antigas, o máximo que eu puder conseguir. São galera que a gente está falando que está em envolvimento com a raça há 30 anos atrás. O Lindolfo Collor, ele abriu ali com a gente eu vi. Ele abriu, sabe, coisas assim, compartilhamento, coisa muito antiga.
E aí o que eu quero fazer agora é pegar a galera nova, depois sim pegar o pessoal novo. Eu consegui contato, eu vou fazer uma live com o Rafael, o criador do Game Dog, cara. Ele que apresentou o Game Dog pro Rogério Conte. Ele que deu o Jafar pro Rogério Conte, foi através dele que ele pegou o Jafar do Ricardo Americano, né? E deu pro Rogério Conte. Um garoto de 13 anos quando inventou Bacana. o Game Dog, entendeu? O Rogério tá num momento complicado da vida dele e conheceu o Rafael tendo o Rock, o cachorro dele, puxando ele de skate. Então ele vai contar o que era a visão do Game Dog, porra, em 94, 95, 96, sabe? Há muito tempo atrás mesmo. Você tá Bacana, entendendo? cara. Parabéns, Então, bom, seu trabalho realmente vai virar realmente uma enciclopédia para a raça aí digital, né? As pessoas não querem ler hoje, né? Então tem que assistir, né? Tem que assistir YouTube mesmo. Verdade, é verdade, é verdade. Então é isso, cara. Eu quero pegar mais essa parte antiga. E, pô, ter feito o dever de casa, tudo certinho, aí a gente tem que começar a valorizar realmente a galera nova aí, entendeu? Que tá vindo com tudo, pô, aí tem muita história aí, tanto no meio de conformação, do meio dos criadores tradicionais, do meio dos criadores no esporte, a gente tem que estar valorizando essa galera. Não, certeza. Bom, se deixa eu me despedir aqui, cara, porque o Instagram, cara, ele é meio complicado. Começa a pesar muito a live, às vezes ele cai e a gente perde. Então dá um recado pra galera aí, cara, e vamos encerrar para não perder esse material que tá muito bom, hein? Pessoal, valeu aí quem acompanhou. A live não ficou muito agitada e tal, mas o que vale é o material aí que foi absorvido. Sim, com certeza. E quero contar com a presença de todos os criadores do Rio, de São Paulo, de Minas, de onde for, para fazerem parte aí do Pitbull Clube do Brasil, para estar apoiando a raça, que entidade for, que grupo for que tiver fomentando, para a galera levar os cães para competirem, estarem mais ativos, porque quando você apoia, nem que seja com presença, né, isso só faz valorizar e engrandecer a raça. E agradecer a presença aí de todos aí, vamos que vamos. Entendeu? 2019 aí, vem novidades aí para todos nós. Pô, obrigado pelo teu tempo aí, cara. Eu sei que aí é madrugada, cara, e te agradeço aí por esse tempo aí que você dedicou aí para nós, tá? Valeu, Thiago. Um abração aí. Tá bom? Parabéns pelo trabalho aí, tá? Valeu, meu amigo. Fica bem aí. Obrigado. Um grande abraço, hein, cara. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite.